Olá, eu sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos fazer a correção das questões da aula 6 acerca da Guerra dos Mascates. Nossa primeira questão tem dizendo o seguinte: Olinda e Recife viveram momentos históricos diferentes desde os tempos da colonização portuguesa. Chegaram, inclusive, a ter conflitos que assinalavam divergências de interesse. Um deles, a Guerra dos Mascates, que, no caso, essa alternativa, nós temos como correta a letra A, que diz que mostrou a decadência econômica de Olinda, que sofria com suas dívidas financeiras em crescimento. Pessoal, vocês devem lembrar que o conflito colocado para a gente, ele vai ser marcado justamente porque os fazendeiros de Olinda, vinculados à produção açucareira, endividados desde a expulsão dos holandeses, e o início do conflito com a concorrência antilhana contra os privilégios que os mercadores de Recife, de origem portuguesa, possuíam em termos econômicos e políticos. Vamos então para os erros. A letra B tem dizendo o seguinte: afirmou a importância política do Recife com seu Porto Rico, rico porto, independente até das ordens vindas de Portugal. Ora, até das ordens vindas de Portugal acaba sendo o erro da letra B. A letra C, você tem: consagrou o poderio da aristocracia olindense com amplo domínio da produção de açúcar na colônia. Ora, a Guerra dos Mascates, ela trouxe a independência do Recife. Então essa ideia de que consagrou a aristocracia olindense acaba sendo o erro dessa alternativa. A próxima diz assim: consolidou o governo de Castro e Caldas, aliados dos recifenses e líder político no conflito. Ora, sabemos então que esse grupo, tá? Esse governo de Castro e Caldas, ele não é o responsável pela consolidação desse período e nem subiu ao poder por tanto tempo. Então torna essa alternativa também errada. E a letra E, você tem aí, criou condições para a recuperação de Olinda, dificultando as atividades comerciais do Recife. Galera, essa ideia de recuperação econômica de Olinda não ocorreu. Lembre-se que a Guerra dos Mascates faz referência à independência do Recife. Então, essa alternativa também está errada. Vamos para a nossa próxima questão. Tem dizendo assim: a chamada Guerra dos Mascates, ocorrida em Pernambuco em 1710, deu-se, no caso, a alternativa correta seria letra D, colocando aqui para a gente a ideia de que ao choque entre comerciantes portugueses do Recife e a aristocracia rural de Olinda, cujas relações comerciais eram, respectivamente, de credores e devedores. Ora, corretíssimo, tá? Perceba que os comerciantes de Recife, eles vão emprestar dinheiro, no caso são aí os credores, e Olinda, que vive ali com a sua aristocracia rural, o açúcar, em crise, sobretudo com a saída dos holandeses, são os devedores. Então, corretíssimo. Vamos para os erros. A letra A diz: ao surgimento de um sentimento nativista brasileiro em oposição aos colonizadores portugueses. Ora, sabemos que a Guerra dos Mascates, que é a pergunta, ela se deu pela independência do Recife em relação a Olinda e não em oposição aos colonizadores portugueses. Lembrando que os comerciantes portugueses eram de peso do Recife. Então, essa alternativa está errada. Letra B. Ao orgulho ferido dos habitantes da vila de Olinda, menosprezados pelos portugueses. Ora, o que está em jogo não seria o orgulho ferido, seria questões econômicas e políticas, já que Olinda era o ponto principal e tinha todos os impostos e arrecadação do Recife. Se de repente o Recife declara independência, Olinda vai ter essa perda de poder. Então essa alternativa está errada por isso. A letra C diz: ao choque entre comerciantes portugueses de Recife e a aristocracia rural de Olinda pelo controle da mão de obra escrava,
esse foi o motivo da Guerra dos Mascates? Não, o choque e o controle não foi por causa disso. Foi pelo controle político e pela independência do Recife. E a letra E, ela está errada porque diz: há uma disputa interna entre grupos de comerciantes que eram chamados depreciativamente de mascates. Ora, sabemos então que está errado porque não foi uma disputa interna entre grupos de comerciantes. Essa ideia da depreciação dos mascates era dado pela aristocracia rural de Olinda, no caso os fazendeiros de Olinda, produtores de cana-de-açúcar, o que deixa essa alternativa também errada. Pois então, apenas a letra D como correta. Vamos para a próxima questão. Tem dizendo assim: sobre a Guerra dos Mascates, assinale a alternativa correta. Nesse caso, nessa terceira questão, a alternativa correta seria a letra E, que fala sobre: tratou-se de um conflito entre comerciantes do Recife que defendiam a autonomia da vila e senhores de engenho de Olinda, contrários àquela autonomia, acerca do Pelourinho que a simbolizava. Vamos para os erros, já que a questão pede aí a alternativa correta. Vamos entender a questão. Tem dizendo assim: foi um conflito desencadeado pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, grandes proprietários de terras do Recife. Pessoal, o termo Beckman é referido aí para outra região da colônia e sabemos que o conflito ele foi desencadeado pela busca pela independência do Recife e não porque esses irmãos eram grandes proprietários de terras. Lembre-se que no Recife o ponto principal era comerciantes e não proprietários de terra. O erro da letra B nós temos foi uma reação dos jesuítas contra a escravização indígena no Recife e Olinda e resultou na expulsão dos padres. Ora, a reação dos jesuítas seria um erro. Perceba que é uma briga política pelo Recife e é envolvendo fazendeiros de Olinda e comerciantes do Recife. A letra C, você tem: ocorreu por causa da lei das casas de fundição e pela repressão desencadeada pelo conde de Assumar, fiel ao rei. Ora, a Guerra dos Mascates, ela não ocorreu por causa dessa lei da casa de fundição, tá certo? Observe que foge totalmente do padrão do que seria a Guerra dos Mascates, comerciantes versus fazendeiros. E a letra D diz: a vitória foi conquistada pelos olindenses. Já está errado, né? A vitória de Olinda, tá? Após a sangrenta batalha do Capão da Traição. Ora, está errado porque Olinda perdeu, tá? A conquista e a luta pela independência do Recife vai ser confirmada pelo rei e o Recife vai se tornar livre. Então, temos apenas a letra E como alternativa correta. Vamos aí para a quarta questão. Tem dizendo assim: sobre a assim chamada Guerra dos Mascates, pode-se afirmar corretamente que, ora, na quarta questão, a alternativa correta seria a letra C, que fala sobre resultou de conflitos entre comerciantes de Recife e senhores de engenho de Olinda, a respeito do controle político-administrativo da região. Então perceba aqui, ó, que essa alternativa pontuou os grupos, né? Comerciantes, senhores de engenho de Olinda, e falou o motivo, né? Controle político administrativo da cidade do Recife. Então, vamos agora pontuar os erros. Veja, letra A. Significou a retomada de Recife pelos portugueses após um período de dominação holandesa. Ora, a expulsão holandesa não é chamada Guerra dos Mascates. A expulsão holandesa é chamada de insurreição pernambucana, tá? Então, tá fora por isso. A letra B. Os produtores de cana-de-açúcar de Recife, endividados, revoltaram-se contra os comerciantes de Olinda. Galera, aqui ele inverteu, né? Quando a gente fala aí, ó, produtores de cana-de-açúcar, esse grupo aqui, ele está ligado ao grupo de Olinda, tá? E quando ele fala de comerciantes, perceba que esse termo estaria ligado aqui, ó, ao Recife. Então ele inverte a proposta, por isso que está errado. E a letra D
ele fala, foi uma típica revolta anticolonialista, pois os mascates eram os comerciantes portugueses que dominavam a economia local, com o apoio dos senhores de engenho. Ora, está errado porque não foi uma proposta anticolonialista, e perceba que não era o apoio desses grupos. Perceba que senhores de engenho de Olinda, eles eram inimigos dos comerciantes portugueses, tá bom? Vamos aí para a nossa última questão. Tem dizendo assim: naquela época, a sociedade da América Portuguesa já era suficientemente complexa para abrigar tensões e conflitos variados, nem sempre redutíveis a meras oposições. Assim, colonos se engalfinharam com colonos e autoridades da metrópole se opuseram a companheiros de administração. O século XVIII começava tenso e seus primeiros 20 anos seriam marcados por uma sucessão de revoltas e motins, constituindo o conjunto em que, pela primeira vez, a dominação portuguesa na América do Sul corria sério risco. Então, temos aí agora a pergunta que diz: o texto faz referência aos movimentos. No caso, a alternativa correta seria letra E, que diz a insubordinação à autoridade metropolitana, como a Guerra dos Mascates. Perceba que é uma insubordinação à autoridade metropolitana porque o rei dá uma ordem, que seria a independência do Recife. E o grupo de Olinda, os senhores de engenho de Olinda, não concordam com a vontade do rei. Por isso que o texto, se você prestar atenção aqui, ele fala que revoltas e motins, trazendo pela primeira vez aí, ó, a dominação portuguesa, tá? Porque o rei dá uma ordem e aqui na colônia eles não querem acatar, retratando aí a Guerra dos Mascates, tá bom? Bom, as outras alternativas, como você pontuou aqui, seria a independência do Brasil, que ela foi muito bem aceita, tá? Agora, é claro, Inconfidência Mineira representa esse momento que a gente vai estudar e a Conjuração Baiana também. Políticos separatistas como Farroupilha, que foi a independência do Rio Grande do Sul, e o Movimento Constitucionalista Paulista, que foram movimentos que ocorreram num período imperial, tá? Então tá fora por isso. A instituição de república, o Brasil também já era independente, já está na sua terceira fase de governo, já tinha passado o período colonial, o império, estava na república, foge então desse padrão, tá? Cabanagem e balaiada são movimentos que ocorrem no império, especificamente na fase de regência. E a última, pela abolição da escravidão, tais como a Guerra dos Palmares e a Guerra dos Malês. Então aqui, ó, ele também foge do padrão da questão, tá? Porque os textos não estão retratando essa realidade. Beleza? Pessoal, espero que tenham acertado o máximo de questões e que estejam entendendo. Abraço a todos!